Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Por meio da graça de Cristo Jesus, estamos aqui nessa madrugada desse dia 5 de janeiro de 2024, um pouco mais cedo do que é costume nosso, mas nós estamos aproveitando exatamente o horário ao qual nós somos despertados para esse trabalho, para esta missão, esta obra de Deus em nossas vidas, de poder levar até você o conhecimento da palavra de Deus, para que por meio desse conhecimento você possa obter fortalecimento de sua fé, possa ter suas forças renovadas, você possa ser consolidado nas promessas do Senhor, nos ensinamentos do Evangelho em Cristo Jesus. Amados, para encerrar aqui o capítulo número 4 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Lucas ele vai trazer esse tema agora, dessa narrativa sobre a vida da Igreja de Cristo. Como era a vida da Igreja de Cristo? Na leitura passada, nós estudamos, analisamos com todo critério como os primeiros cristãos eles oravam. E aí Pedro e João foram os personagens aqui e a igreja dessa narrativa do apóstolo Lucas sobre como os cristãos eles oravam. E agora o apóstolo Lucas traz nesse texto o exemplo de como era a igreja, de como vivia a igreja de Cristo naquela época. E ao ler esse texto, nós perguntamos por que a igreja de Cristo hoje não exerce o mesmo exemplo que está aqui. O que impede? O que está impedindo? Que mudança houve na igreja para ela não ser a mesma? As mudanças ocorreram impedindo a igreja de ser o que ela era em seu início, no princípio de sua existência como igreja, após a ascensão de Jesus aos céus, após o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas, ali se inicia claramente o papel da igreja de Cristo Jesus pela vida daqueles homens, daqueles apóstolos. Então vamos ler para podermos entender. Nós estamos aqui examinando de maneira criteriosa essa palavra, para você refletir e o Espírito Santo nos conceder essa capacidade de assimilar, de compreender essa palavra, de podermos sermos agraciados no nome de Jesus, para que essa palavra ela alicerce-nos, ela nos traga um alicerce sólido, porque é isso que vai nos segurar durante a nossa jornada em Cristo Jesus.
até o dia que Deus permitir que nós estejamos sobre essa terra, ou até a vinda dele, para buscar a sua igreja. Então diz aqui, a vida de Cristo, a vida da igreja de Cristo, como viviam as pessoas que seguiam Jesus Cristo naquela época. Diz assim, e da multidão dos que creram, uma multidão, da multidão dos que creram. E muito maior é a multidão hoje dos que creram, em relação àquela época. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Primeiro ponto a se refletir de como se vivia a igreja naquela época dos apóstolos, da multidão daqueles que creram, de todos aqueles que creram, diante daquela multidão que se converteram a Cristo Jesus. Diante dessa multidão, diz aqui a palavra, um só era o sentimento está referindo ao quê? Ao coração. Um só era o sentimento e a maneira de pensar dessa igreja. Aí dá para se parar e refletir. Por que a igreja de Jesus Cristo hoje na face da terra não tem esse mesmo sentimento, essa mesma maneira de pensar? Sendo uma só maneira em toda a igreja. Por que a igreja é tão dividida em seus sentimentos e nas suas maneiras de pensar? Será que o Espírito Santo mudou? Não é mais o mesmo? Deus mudou? O propósito dele mudou? Eu creio que não. Eu creio que Deus continua o mesmo. Como diz a palavra. Eu mesmo de ontem, hoje, sempre permanecerá o mesmo. A palavra permanece a mesma. Ela se renova a cada manhã, mas a palavra permanece a mesma. Precisamos entender que o inimigo tem trabalhado exatamente com esse propósito de fazer com que a igreja ela se divida na sua maneira, em seu sentimento e na sua maneira de pensar. Ou seja, em seu coração e na sua maneira de pensar, de refletir sobre o seu dever e capacidade de ser a igreja de Jesus. Aqui, hoje, na face da terra. A igreja presente nesse século. Que não consegue viver em um só sentimento, em uma só maneira de se pensar. Há diversas maneiras de se pensar hoje da igreja, dividida. Aí nós temos que olhar para o ensinamento de Jesus. Jesus afirmou, uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por que nós temos que examinar a palavra com critério? Porque Jesus orientou isso. Porque é na palavra que encontramos a vida eterna e é nessa palavra que nós adquirimos o conhecimento que se diz respeito a Jesus. Que se faz necessário nós termos todo esse conhecimento. Porque é essa palavra que vai trazer a nós a estrutura que vai nos assegurar. Aí Jesus citou aquela parábola
do construtor. 2 homens foram construir uma casa junto uma da outra, mas na beira da praia. As casas aparentemente eram iguais no seu formato, no seu tamanho. Não houve, na parábola de Jesus, nenhuma mudança nessa estrutura da aparência das casas. Jesus, na parábola, ele não buscou levar as pessoas para olharem para a aparência das casas. Elas foram construídas no mesmo terreno, à beira de uma praia. Por que ele colocou a parábola da construção dessas 2 casas, desses dois construtores, logo à beira de uma praia? Porque aquelas casas representam de como a nossa vida ela deve ser alicerçada, construída em Cristo Jesus. E se não fizermos assim, nós sofreremos as consequências que uma daquelas casas sofreu. Porque não pensou dessa maneira. Porque não analisou que a nossa vida é como uma casa construída à beira de uma praia. Estamos sujeitos a mudanças climáticas. Pode vir tempestades, ventos fortes, ondas altas. Pode vir chuvas. Todo tipo de ação de mudança climática desfavorável contra aquela casa, contra aquelas casas. Mas o que Jesus destacou na parábola não foi o fato deles terem construído as casas iguais, no mesmo terreno, à vista para o mar. Não. O problema que diferenciou Jesus, que Jesus chamou a atenção, foi o alicerce, que foi diferente de cada um daqueles construtores, ao pensarem para construir cada um a sua casa. Por isso nós temos que refletir sobre a palavra com critério. Examinar as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidai de ter a vida eterna e são elas que de mim testificam. João 5,39. Esse é o versículo que nós usamos nesses estudos pelas madrugadas. Há mais de 300 madrugadas aqui, levando a palavra de Deus à tua vida, colocando a nossa vida ao serviço da obra de Deus, ao serviço do dom que Deus nos outorgou exatamente com esse propósito. Como diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo em suas cartas, que Deus nos concedeu um dom. E esse dom é para nós servirmos uns aos outros de acordo com o dom que recebemos. Então estamos servindo ao propósito de Deus para a vida da igreja. A igreja, por isso que a igreja ela tem que estar despertada. Ela tem que se manter consciente. A igreja não pode e não deve
se envolver nem se embaraçar com os negócios, com as coisas desta vida. Paulo afirmou isso quando ele colocou a igreja, a nossa vida, como soldados. O bom soldado, ele não se embaraça com os negócios dessa vida para não desagradar a quem o alistou. Nós estamos numa guerra, se somos soldados, estamos numa guerra. E de fato estamos vivendo uma guerra espiritual. Todos os dias a luta é grande. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Contra o príncipe das trevas desse século. Contra os principados, potestades, demônios, ordens que Satanás, o diabo, ordena de destruição contra as setas malignas, os dados inflamados dele, que ele lança todos os meio-dia, as ordens que ele dá de morte ao meio-dia, esses demônios que se rastejam todos os meio-dia em busca de suas presas. É a palavra de Deus que ensina. A nossa luta é essa. Mas quem está vencendo essa luta? Porque ao lermos a palavra de maneira criteriosa, nós temos observado a graça do Senhor, por meio do Espírito Santo, tem nos concedido esse discernimento ao ler essa palavra. E o Espírito Santo vai conceder a você também, se você começar a ler essa palavra. E ver como era a vida daqueles cristãos, como eles viviam em Cristo naquela época. E eram tempos difíceis, muito mais do que esses que nós estamos vivendo. A perseguição foi muito mais cruel do que está no momento. Embora no futuro, que nós não sabemos qual época e nem em qual data, a perseguição será muito mais dolorosa e difícil do que aqueles apóstolos e aqueles irmãos em Cristo Jesus naquela época passada. Se você ler a palavra, se você for um cristão que está sempre buscando alicerçar a sua vida sobre essa palavra, sobre a promessa, as promessas do Senhor, sobre a rocha que é Cristo, porque um daqueles construtores, ao construir a sua casa, ele não aprofundou o alicerce, ele construiu sobre a areia, imaginando que ali era suficiente para suportar as mudanças climáticas, as tempestades, os ventos impetuosos, as chuvas. Diz a palavra, bateu contra aquela casa. E o resultado foi o quê? Que foi grande a sua ruína. Por um simples detalhe. Porque ele construiu sobre a areia. Construiu sobre algo que não tinha segurança, firmeza, estabilidade. Mas o segundo construtor já pensou diferente. Cavou profundamente a lava na terra, o buraco na terra, até encontrar a rocha, e ali alicerçou a casa dele sobre a rocha. E após alicerçar o alicerce sobre a rocha, ele constrói a casa. E a casa sofre as mesmas intemperâncias climáticas que a primeira casa sofreu. Mas o resultado foi diferente. Por quê?
Porque o primeiro construiu só sobre a areia e o segundo colocou sobre a rocha, o alicerce da casa. Então ela suportou as tempestades, os ventos impetuosos, a chuva que bateram contra a casa e não causou dano nenhum, por causa de sua estrutura. Então nossa vida em Cristo Jesus, ela tem que ter uma estrutura. Ela tem que ser consolidada diariamente por meio da palavra, por meio de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está procurando exatamente fazer isso com a igreja. Mas a igreja tem se tornado cega espiritualmente para com o que está escrito. E tem olhado mais para as coisas desse mundo, deixando até as coisas do mundo passarem para dentro da igreja, envolvendo a vida de pessoas. Aconteceu na época do apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios. Aconteceu que nós vamos ler ainda em algumas igrejas que o apóstolo João teve a revelação do livro do Apocalipse, quando ele escreve as sete igrejas da Ásia. Nós não chegamos lá, mas quando nós terminarmos aqui os evangelhos, depois de Atos dos Apóstolos, se assim o Deus nos conceder a graça de estarmos aqui em condições de trazer esses estudos, nós vamos chegar no livro do Apocalipse. Aí nós vamos ver que a mudança já começa ali, mas não foi em todas. Houve exceção. É por isso que a palavra diz que são os remanescentes que serão salvos. É por isso que a palavra diz que são poucos os que vão ser salvos. Porque o reino de Deus é ganhar força. Mas as pessoas, elas querem uma vida em Cristo para viver uma vida sem ter o que se preocupar. E não é desta maneira. Porque Jesus falou que 2 homens chegaram para ele e disseram: Mestre, nós vamos te seguir por onde tu fores. Qual foi a resposta de Jesus? As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, vocês querem me seguir por qual razão? Porque Jesus conhecia o coração deles. Deus sonda o coração de cada pessoa. E Jesus é Deus. Embora estivesse ali em forma humana, mas ele é Deus. Não deixou de ser Deus. Apenas Deus se fez carne e habitou entre nós, para que ele pudesse pagar o preço do resgate pelas nossas vidas, que seria o seu próprio sangue, inocente e justo, derramado naquela cruz do Calvário. Era a única forma de nos resgatar, nos redimir perante o Pai, nos trazer redenção dos nossos pecados. Se assim nós crermos e resolvermos a mudar de direção, que é o arrependimento, a passar a crer no sacrifício de Cristo para nós mudarmos de direção, passar a andar agora com Ele. Pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós estamos vendo aqui um exemplo que o apóstolo Lucas traz com muita clareza da igreja, do viver da igreja, do exemplo de como vivia a igreja e como deve ser o viver da igreja em Cristo Jesus. Da igreja de Cristo, a que vai ser arrebatada aos céus. Essa igreja, ela tem só um sentimento e só uma maneira de pensar.
ela não divide isso. Ela caminha num rumo com um só sentimento e só uma maneira de pensar, em uma única direção. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Ninguém considerava dono dos seus bens. Ou seja, eles não se apegavam aos seus bens materiais. Além de eles terem só uma maneira de se pensar e viver em um só sentimento, eles também agiam de maneira que exclusivamente, diz aqui a palavra, ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. E a igreja de Cristo, hoje, na face da terra, infelizmente, muito mais estão fazendo ao contrário. Não estão agindo dessa forma. Não estão pensando dessa maneira. Não estão tendo esse mesmo sentimento que a igreja tinha naquela época, que o apóstolo Lucas está escrevendo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 32, vamos ler até o 37. Então, quando eles viviam desta maneira, eles não consideravam, eles tinham os bens, mas não consideravam os bens como algo exclusivo deles. Ele compartilhava entre si, uns com os outros, conforme a necessidade que ocorria na vida de cada um. E aí o resultado, com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Aí, a ação dos apóstolos era o quê? Era testemunhar com grande poder, ou seja, com grande ação do Espírito Santo. E essa maravilhosa graça de Deus era derramada sobre todos eles. A graça de Deus, ela permanece sendo derramada sobre as nossas vidas, todos os dias, sobre a vida da igreja. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Não havia. Agora você compara o número de pessoas daquela época, da igreja, e as condições deles, compare com hoje, com o número de pessoas hoje na igreja, em todas as igrejas, reunindo todas, e veja a diferença do resultado entre a própria igreja, entre os que têm condições, que hoje considera o que possui seus bens próprios, em vez de considerar como considerava a igreja naquela época. Se for pegar hoje todos os que têm condições financeiras boas dentro das igrejas, e se eles compartilhassem isso com os que necessitam, como não seria a igreja de hoje? Como a graça de Deus não seria derramada de maneira mais graciosa, bondosa na vida dessa igreja? E os que pregam a palavra pregaria com mais plenitude do Espírito Santo do que mesmo da sua própria vontade, que é o que ocorre e acontece, infelizmente na maioria, com poucas exceções. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor,
e a maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada. Por que nós vemos hoje nas igrejas um número de pessoas mais ainda, um número maior ainda de necessitados, que passam por necessidades? Tendo a igreja condições, tendo pessoas dentro da igreja que têm condições, pelos bens que eles possuem, de dividir e acolher e suprir a necessidade desses outros irmãos em Cristo Jesus. Mas por que não faz? Aí a resposta está aqui no versículo 12. Porque não tem um só sentimento e não pensam de uma maneira só de pensar. Eles não têm uma só maneira de pensar. E eles consideram os bens como se fosse dele. Hoje, as pessoas estão considerando os seus bens como se fosse deles mesmos. Mas a igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, na época dos apóstolos, não consideraram exclusivamente, diz aqui a palavra, exclusivamente os seus bens. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Por que não fazem isso hoje? Por que a igreja de Jesus não vive isso hoje? Qual a razão dessa mudança? Essa mudança tem sido proporcionada por meio de quem? Com qual propósito? Não é essa maneira que a igreja deve viver. A igreja deve viver de acordo com o que está escrito aqui. Todos não afirmam, todos os pregadores não afirmam que a Bíblia é nossa regra de fé? Então por que não está sendo colocado essa regra de fé para ser o exemplo de como se deve viver a igreja, os irmãos? Alguns até fazem atos de demonstração de caridade, de amor. Por isso nós dizemos que há exceção, mas são poucas. Mas a igreja precisa aprender a socorrer os domésticos da fé, primeiramente os da fé, a ter essa única maneira de pensar e a ter esse único sentimento que tinha a igreja na época dos apóstolos, a igreja tem que ter hoje. Porque diz aqui, você tem que aprender a considerar, você que tem bens materiais, você precisa aprender a considerar exclusivamente que os bens que possui, ninguém considerava exclusivamente seu. Você tem que considerar exclusivamente que não é seu os bens que você possui e compartilhar entre aqueles que precisam. Aí vai dizer isso hoje na igreja. Vai anunciar essa verdade hoje na igreja. Onde tem muitos ricos, onde tem muitos que têm condições financeiras, onde acumulam riquezas. É por isso que Jesus disse que nós não devemos acumular riqueza. E hoje a igreja faz o contrário. Estão fazendo tudo ao contrário do que está escrito na palavra. Qual é a única razão que nós encontramos para isso? É a falta do conhecimento da palavra, que a igreja de hoje não está tendo. Porque se lesse, se conhecesse, e se realmente quer alcançar o reino dos céus, por meio de Cristo Jesus, vai ter que viver. Assim como Jesus disse para aqueles dois, que queriam seguir ele, por onde Jesus fosse,
eles estavam dispostos a seguir. Mas Jesus foi lá colocando que eles teriam que abrir mão de si próprio. Aí o segundo falou para Jesus: Senhor, meu pai morreu, permita-me eu ir sepultar meu pai e voltar. Nem isso Jesus permitiu. Jesus não permitiu que o homem voltasse para sepultar o próprio pai dele. Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Enquanto a você, vem e segue. Ou Jesus tem exclusividade na sua vida ou não tem. Não podemos servir a dois senhores. Ele próprio, Jesus, afirmou isso. Porque haveremos de agradar a um e aborrecer o outro. De amar um e odiar o outro. É por meio desse conhecimento que a igreja adquire uma estrutura espiritual. É por meio da palavra, do conhecimento da palavra, de pôr em prática o que está escrito aqui na palavra. Se a igreja não pôr em prática o que está nessa palavra, a igreja está perdendo o seu tempo. E vai ser surpreendida imaginando que será arrebatada aos céus e vai acabar ficando fora dos céus, do reino de Cristo Jesus, do reino do Pai. Então, diz aqui, não havia uma só pessoa necessitada. Quantas pessoas necessitadas você não vê na tua igreja? Na igreja que você pastoreia, na igreja que você faz parte, participa, que você é ovelha, que você é membro. Seja qual for o rótulo que você queira colocar. Porque são rótulos. Na época aqui dos apóstolos, não havia igreja de 4 paredes. Eles pregavam na casa das próprias pessoas. Pregavam nas sinagogas que já existiam e pregavam nas casas das pessoas. Mas na sinagoga, eles não tinham a liberdade. Passaram a ser perseguidos. E aí se espalharam e começaram a pregar em casa de famílias, de pessoas que acabavam crendo. E se reuniam. E ali eles tinham tudo em comum. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Agora, quem está falando a verdade? É a palavra? Ou são as pessoas que são contrárias a essa palavra? Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Os apóstolos tinham essa confiança. Por quê? Porque eles exerciam de maneira honesta, correta, a sua função de apóstolo, de pastor, de pregador do evangelho. O problema hoje é os maus exemplos. Que quanto mais dinheiro se arrecada, mais regalia e ostentação esses líderes eles expõem. E não pega essa riqueza para suprir a necessidade um dos outros, mas só pega essas riquezas para si, para se enriquecerem, acumularem riqueza para si, e deixando as outras pessoas necessitadas viverem pela fé. Enquanto poderiam eles estar vivendo por demonstração do amor de Deus no coração desse líder, porque essa é a responsabilidade, o dever de um líder. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Hoje a ovelha pode estar morrendo, que o pastor não está nem aí. Se ela tiver alguma riqueza, algum bem, aí ele vai fazer de tudo para que aquela ovelha não morra. Mas se for uma ovelha simples, sem muitas condições financeiras, vivendo ali só da fé, só do salário que ele ganha, do suor, do seu trabalho, sem acúmulo de riqueza nenhuma, esse pouco valor tem. Para muitos, as exceções, eu sempre digo, são poucas. Mas não deveria ser assim, porque na igreja primitiva não era assim, porque não havia uma só pessoa, não havia uma só ovelha, não havia um só membro que tivesse necessidade. Porque aqueles que tinham condições, eles vendiam suas propriedades, suas casas, eles não consideravam dele os bens, mas repartiam, vendiam, repartiam, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos com honestidade. A questão é essa, aonde se encontrar alguém com honestidade hoje? Aonde se encontrar hoje um pastor, um líder religioso, cristão ou não, que tenha honestidade de pegar os bens que não é dele, que é da igreja, que a igreja deposita aos pés dele para ele administrar em prol da igreja, não é dele não, é em prol da igreja. Para que não haja nenhum necessitado, mas que todos possam viver o mesmo nível de condições e não passar por aflições, por luta e por necessidade. Quando a igreja tem condições de suprir essas necessidades desses irmãos e não faz. A questão hoje, por que muitos não depositam? Porque não confiam em seus líderes. Porque vê o mau exemplo. Porque sabem que não vão colocar em prática o que é do dever deles colocar, mas não colocam. Vão ajudar um, ou dois, ou três para disfarçar. Vão dar algumas esmolas. Infelizmente é assim. Mas não resolve o problema. Não supra a necessidade completa da pessoa. Para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Mas não estão vivendo como vivia a igreja na época dos apóstolos. Porque Lucas está aqui, exatamente o apóstolo Lucas, trazendo a narrativa, aqui em Atos dos Apóstolos, escrito por ele, de como era o viver da igreja naquela época, como era o viver dessa igreja. E é esse o exemplo que nós temos que tomar. O exemplo de ter líderes religiosos como os apóstolos, de confiança. O teu líder religioso, o teu pastor, ou bispo, seja qual for o nome, o rótulo, ele é de confiança? Se for depositado uma grande quantia de dinheiro aos pés dele, na igreja, o que ele vai fazer com essa grande quantia de dinheiro? O que faria ele? Você deve ter noção, você que está lá. Ele é de confiança? Como eram os apóstolos aqui? Não pegava para si, mas pegava o dinheiro e dividia entre os necessitados de tal maneira que não ficava um só necessitado. É por essa falta de honestidade e de responsabilidade do dever que tem o pastor de cuidar das ovelhas, é por essa falta que muitas vezes acontecem os escândalos e as pessoas se retraem. E muitas vezes você está depositando dinheiro aos pés de quem não deveria depositar. Porque basta você olhar os frutos. E como vive a vida deles para como vive a vida daqueles irmãos mais simples e humildes dentro da igreja. Basta comparar. E ao comparar você vai perceber
que algo está errado. Grandemente errado. Não está de acordo com o que a palavra está dizendo aqui. Enquanto uns têm muito para se comer, outros quase não têm nada para se comer. Enquanto uns só vestem roupas boas, caras, de marcas, outros passam anos vestindo a mesma roupa para ir à igreja, porque não tem condições de comprar. Olha a diferença. E aí, por ser simples e humilde, é colocado ali como se não tivesse valor nenhum. Porque a própria palavra traz esse exemplo. E nós já estudamos aqui. Já pregamos sobre isso aqui. O meu do Espírito Santo, que nós habita. Basta você acompanhar o nosso canal no YouTube. Acesse lá, Pastor Edivânio Pinheiro. Você vai ter lá mais de 300 mensagens, estudos da palavra de Deus para a edificação da sua vida. E é a palavra genuína. Porque aqui nós não estamos falando de fraca de igreja, não. Nós estamos ensinando a palavra. Nós não estamos direcionando aqui a igreja de nenhum. Nós estamos mostrando a palavra. O exemplo que deve ser seguido. Que foram deixados aqui pelos ensinamentos dos apóstolos, pelo ensinamento de Jesus e depois por ensinamento dos apóstolos. E exemplo de alguns irmãos, como aqui a palavra está dizendo, essas pessoas que, muitas delas, nem o nome dela aparece aqui, mas vem aparecer 2 aqui. Vou continuar aqui para você ver a atitude de 2. Versículo 36 e 37 fala exatamente desses 2, que foi José e Barnabé. Então José, um levita, José era um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Sendo esse, José Barnabé, sendo esse proprietário de um campo, ou seja, de uma grande fazenda, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou aos pés dos apóstolos. Alguns nomes dessas pessoas são colocados aqui, alguns exemplos. Nós vamos ver até no próximo estudo, já um mau exemplo. Que sempre ocorre, é sempre a exceção. Em todos os sentidos. Tem aqueles que deixam a avareza entrar no coração, a ganância pelo dinheiro, a desonestidade entrar no seu sentimento, na sua maneira de pensar. Porque a primeira coisa que Lucas destacou aqui, de como era o viver da igreja naquela época, é que eles tinham um só era o sentimento e a maneira de pensar. Eles tinham um só sentimento e uma só maneira de pensar. Um não sentia dessa. Eles não tinham dizer, olha, nós devemos ajudar esse não. Nós devemos ensinar isso e não devemos ensinar isso. Pensamos dessa forma, mas não podemos pensar dessa maneira. Que está escrito. Mas a maneira correta é essa, que está escrito aqui. É o exemplo da palavra que nós deixamos aqui para a igreja refletir, para você que é a igreja de Jesus. Porque se você tem Jesus no seu coração, você é Jesus. Você é a igreja de Jesus, você é membro do corpo dele. E você precisa ter conhecimento. Precisa examinar as escrituras com critério. Para ter conhecimento. Para fortalecer a sua vida. Para que você venha saber qual é o teu papel como igreja de Cristo Jesus.
e você poder ter o discernimento de separar o que é certo e errado, o que está sendo colocado em prática de maneira correta e o que não está sendo colocado em prática de maneira correta. Por isso a palavra diz, prove se o Espírito é de Deus ou não. Se quem está ensinando, quem está pregando a palavra de Deus, se é pelo Espírito Santo ou se é pelo o conhecimento humano que ele tem. Ou outro espírito. Porque tem muitos outros espíritos aí, que não é o Espírito Santo. Que se passa pelo Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Porque a igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela vive desta maneira aqui. As suas ações, reações, sua forma de viver e de olhar uns para com os outros, é desta maneira aqui que está escrita aqui, pelo apóstolo Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. É esse exemplo aqui que a igreja de Cristo Jesus hoje, ela tem que tomar como exemplo de vida. Você se encaixa aqui? Se você se encaixa aqui, louvado seja Deus. Seja você pastor ou não. Porque aqui está mostrando que os apóstolos eram honestos, corretos, sinceros. Se preocupava com o povo. Não se preocupava consigo próprio. Não pegava o dinheiro para ostentar bens, para se enriquecer, para acumular riqueza para si próprio e deixar o povo, os necessitados, permanecerem necessitados. Não. Esses apóstolos aqui foram merecedores de toda a confiança da igreja. E hoje, os líderes religiosos, os pastores, bispos, pregadores, eles são dignos dessa honestidade? Eles são dignos desse exemplo dos apóstolos? Vivem eles hoje desta forma, desta maneira? Sendo honestos? Ou vivem com desonestidade? Nós temos visto aí coisas absurdas, que já tivemos aqui até algumas delas falando. Porque está aí na internet para todo mundo ver. E até pessoas que não são nem cristãos comentam. Trazendo escândalo. Esses tipos de falsos, a igreja não tem que se colocar como exemplo desse tipo de pessoa, não. Se você não é capaz de mudar de direção, quando você vê que está na direção errada, não é capaz de mudar de direção, então você não está preocupado em alcançar a vida eterna. Porque o reino de Deus é ganhar força. Então você não está lutando para isso. Está deixando ser levado por enganadores. Deixando ser levado por profanos. Por aqueles que só anunciam vã filosofias. Interesse próprio. Só usa a palavra. Já vai levar a palavra com interesse próprio. Ou seja, leva a palavra já para trazer o fruto que ele quer que seja trazido para ele. Não é para a igreja, não é para o corpo todo, não. E a igreja não tem o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. E se você não está tendo entendimento, porque você não conhece a palavra, não está convivendo com o Espírito Santo. Porque se você conviver com o Espírito Santo, você vai entender. Você não vai ser enganado, não vai ser iludido. Não seja um cego guiado por outro cego. Se há um cego que está te guiando, então você que está enxergando, então mude. Deixa, como você enxerga, procure ser guiado por um que enxergue também a palavra, como ela é. E anuncie essa palavra genuína. Pregue essa palavra genuína. Ah, mas você prefere ser guiado por um cego só por causa do ambiente, da formosura,
do templo, do status. E a tua alma? Não tem valor, não? Você está preocupada com as coisas desse mundo passageiro? Não é isso que você está preocupado? Quando os discípulos se admiraram, Jesus ia passando mais os discípulos, e aí Jesus parou diante do templo de Salomão. Coisa mais bela que existia, de estrutura, de construção que existia na época, era o templo de Salomão. E os discípulos ficaram admirados com aquela construção, com aquela beleza. Porta revestida toda de ouro. Tudo que tinha dentro, pela parte de dentro, era de ouro. Era algo que enchia os olhos. Aí Jesus disse, por que vocês estão admirados? Pois chegará um tempo que não haverá pedra sobre pedra desse lugar aí. Aí você fica admirado? Não, eu tenho status, eu tenho que estar no lugar onde seja um lugar também de status. Aí esse lugar de status, se não estiver sendo pregado aqui a verdade da palavra de Deus e não estiver sendo vivida esse exemplo de vida que a igreja na época dos apóstolos viu, esse status não vai levar você ao reino do céu, vai levar você ao inferno. E é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Por isso o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tome conscientização, tome conhecimento da palavra. Tenha inteligência. Use essa inteligência de percepção. Peça o Espírito Santo de sabedoria. Peça o Espírito Santo de discernimento. Leia a palavra. Observe, prove. Você prova observando. Analisando, sem nem a pessoa saber. Basta você ler as Escrituras e comparar. Aí você vai dizer, não, aqui não é meu lugar, não. Porque aqui não está sendo vivido o que a palavra de Deus diz, não. Aí você vai procurar o quê? Aonde se prega a palavra e se vive a palavra que se prega. Onde o amor de Deus é derramado e o amor de Deus é colocado em prática. Onde a graça de Deus é derramada. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo e ali está sendo anunciada a palavra correta. E as pessoas estão vivendo de maneira honesta. E tem muitos líderes religiosos honestos, corretos, que se preocupam muito mais com o povo do que consigo mesmo. Mas, como eu digo, a exceção são poucas. Mas você então procure. É melhor você estar no lugar que realmente leva você aos céus, do que você estar no lugar que está iludindo você, achando que você está indo para o céu e está indo ao contrário. O que nós estamos levando a você e despertando em você é que você conheça a palavra. Leia a palavra. Que os líderes se despertem para olhar para a palavra de Deus. Que eles estão ali e vão ser cobrados. Mais, diz o apóstolo Paulo, com mais rigor do que com qualquer outra pessoa. Vão ser cobrados diante de Deus. Porque é para exercer esse papel que os apóstolos exerciam. Os líderes de hoje, os pregadores de hoje, apóstolo, bispo, pastor, eles têm por dever ter esse exemplo desses apóstolos aqui naquela época. É como diz a palavra, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. A questão é essa. É que a pessoa se apega
ao dinheiro e passa a amar o dinheiro. E aí os males começam a acontecer na vida da pessoa. O dinheiro em si, sem você amar ele traz benefício, solução, tanto para você como para o teu irmão em Cristo Jesus. Se você pensar desta maneira, como pensava a igreja naquela época. Diz aqui o apóstolo Lucas. Leia, estude a palavra. Não viva uma vida agitada, correndo de um lado para o outro, o dia todo, para você não ter tempo para estudar essa palavra de maneira criteriosamente, buscando encontrar aqui exatamente a vida eterna. Como adquirir essa vida eterna? Por meio do conhecimento de Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos. E esse exemplo de vida que nós colocamos aqui nessa madrugada, dessa sexta-feira. Vamos orar no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai eterno, Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que neles há. Deus onisciente, onipresente, onipotente, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis. Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti, como intercessores. Colocamos diante de Ti, meu Deus, para pedir, para rogar, para suplicar, em favor de todos, em favor da Tua igreja, em favor dos Teus filhos, das Tuas filhas, em favor dessas pessoas que estão necessitadas, dessas pessoas que estão doentes, estão enfermas, estão acamadas, desses, meu Deus, que estão angustiados, oprimidos, deprimidos. Meu Pai, usa da Tua graça, derrama sobre essas vidas, que por meio da Tua graça, meu Deus, venha a ser criado meio, circunstância, do Teu socorro, da Tua ajuda, chegar, meu Deus, a essas vidas, que a Tua igreja seja despertada a ter um único sentimento e uma única maneira de se pensar, como era a igreja no tempo dos apóstolos. É que nós pedimos, Espírito Santo, trabalhe no coração da igreja, no sentimento da igreja, no entendimento da igreja, para que a igreja retorne a essa conduta que deve ser exatamente como diz a Tua palavra aqui. E que Teus líderes religiosos, Teus líderes, os Teus céus, os Teus ungidos, também venham a refletir sobre essa palavra, sobre o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, Pai. E venha ter um comportamento de honestidade, de se pensar mais no próximo do que em si mesmo, de demonstrar o Teu amor, meu Deus, para com o próximo. Primeiramente, para com os da fé, que muitos estão passando a necessidade, exatamente por falta de amor, dos próprios que também confessam a mesma fé, mas por eles amarem o dinheiro mais do que a Ti, meu Deus, eles consideram os bens como se fossem deles, mas na realidade eles não são donos de nada. É o Senhor que é dono de tudo. Tu és o dono do ouro e da prata, meu Deus, e toda a riqueza desse mundo, porque o Senhor criou tudo. Tu és o Criador de todas as coisas. Então tudo te pertence. Nossas vidas te pertencem porque também fomos criados por Ti, a Tua imagem e a Tua semelhança. Então desperta, Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, para buscar conhecimento, para ler, para ter uma vida estruturada, para pensar como pensou aquele construtor que construiu aquela segunda casa, que construiu sobre a rocha, para olhar para os ensinamentos de Jesus, para dar prioridade ao Teu Filho, Jesus Cristo, na vida de cada um. Pois só Ele, só Jesus pode nos salvar e nos conduzir à Tua presença, Pai, no Teu reino.
Então nós pedimos em nome de Jesus, Pai, olha para a tua igreja, olha para o teu povo na face dessa terra. Veja como a tua igreja, meu Deus, está precisando, necessitando, meu Deus, de um agir do Senhor, de um despertar, de um avivamento, de um derramamento do teu amor no coração deles. Estão necessitando, essa igreja está necessitando de ter entendimento para ter só uma maneira de se pensar, para terem só uma forma de sentimento uns para com os outros. Meu Pai, em nome de Jesus, usa das tuas misericórdias e derrama a tua graça sobre a tua igreja, para que a tua igreja venha viver esse evangelho que está escrito aqui na palavra do Senhor. E dê à tua igreja olhos espirituais para que enxergues, ouvidos para que possa ouvir a voz do teu Espírito Santo, entendimento para se entender o que está escrito nessa palavra. Coloca à disposição a tua igreja para lutar pelo reino do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, protege a tua igreja. Livra de todo o mal que há nesse mundo. Livra, meu Pai, em nome de Jesus, de toda ação projetada do inimigo contra a tua igreja. Seja qual for os meios e as pessoas que esse inimigo usa para afligir a tua igreja e o teu povo, dá o livramento à tua igreja. Dá um livramento a esta família, esse teu filho, essa tua filha, que está ouvindo esta oração, está escutando essa oração. No nome de Jesus, Pai, está recebendo esta oração, que essa oração alcance essas pessoas. Que o Espírito Santo leve essa palavra aos quatro cantos dessa terra e esta oração, para despertar a tua igreja no nome de Jesus. Para que a tua igreja esteja pronta, preparada para ser arrebatada, quando assim o Senhor desejar e ordenar teu filho vir buscar a tua igreja. Estamos aguardando, Pai, mas olhamos para a necessidade que a tua igreja tem hoje. Então, meu Deus, em nome de Jesus, confiando no poder e na autoridade desse nome, o nome que o Senhor colocou sobre todo nome, e sobre esse nome de Jesus, o Senhor fará com que toda a boca confesse que Ele é Senhor, e que todo joelho se dobre diante dEle e confesse que Ele é Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque o próprio Jesus, teu Filho, afirmou, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então estamos pedindo em nome de Jesus, Pai, desperta a tua igreja. Não deixa que a tua igreja se perca, Pai, nas ilusões que tem sido colocada, que Satanás, o diabo, tem colocado de maneira sutil no seio da tua igreja, envolvendo muitos dos teus filhos, sendo enganados, sendo iludidos por falsas e vãs filosofias. Tem compaixão, tem misericórdia, meu Pai. Cuida da tua igreja, Espírito Santo. Cuida dessa igreja, guarda, protege. Esconde a tua igreja no esconderijo secreto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Estende as tuas mãos dadivosas, poderosas e milagrosas. E alcança a vida de cada um, Pai, nesta hora, que está precisando do teu socorro, da tua ajuda, da tua providência, de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre, da solução de problemas, mediante a tua graça, mediante o derramamento da tua graça sobre essas pessoas. Acode elas, Pai, acode. Socorre essas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo o príncipe das trevas desse século. Seja repreendido em nome de Jesus. Que estão sempre arquitetando destruir a tua igreja.
perseguir, intimidar a tua igreja, perseguir a tua igreja, maltratar os teus escolhidos, prendê-los, matá-los, como muitos estão fazendo aí. Meu Deus, olha para a tua igreja, olha para os teus ungidos, teus escolhidos, que são aqueles que são verdadeiramente, estão vivendo de acordo com o que está escrito aqui na tua palavra, como exemplo. Guarda esses, meu Deus. Faz justiça aos teus escolhidos, porque a tua palavra diz, por meio do teu próprio Filho Jesus, que o Senhor depressa se levantará e fará justiça aos teus escolhidos, aos teus ungidos. Então, Pai, faz justiça em nome de Jesus. Como peço também em nome de Jesus, faz justiça aos sangues inocentes que tem sido derramado na face dessa terra. Tem molhado a face dessa terra com tanto sangue inocente, Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Olhe para o coração das mães que estão sofrendo essas dores profundas, dessas perdas, desses seus filhos. Tem compaixão, Pai. Derrama o teu bálsamo nesses corações. Salva essas vidas, salva essas famílias. Salva esse país, em nome de Jesus. Nos livra, Pai, nesse país, de homens maus e perversos, tiranos, que querem escravizar o povo, que querem tirar a liberdade da tua igreja e do povo. Nos livra, Pai. Estende a tua mão contra eles, em nome de Jesus, e os impeça de que os planos deles venham ser executados. Eles venham ser frustrados, esses planos. Embaraça a mente e os pensamentos deles. Quando estiverem planejando algo contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus escolhidos, contra os teus ungidos. Em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, à tua igreja. Eles não têm mais poder do que a ti. Eles se acham que são alguma coisa, mas não são nada. Basta uma palavra tua e a vida deles acaba. Basta uma palavra, querendo o Senhor agir, quem impedirá? Como disse o teu servo Jó, nenhum dos teus planos e nenhuma das tuas ideias podem ser frustradas. Teu Pai, coloca em prática esses planos que as tuas promessas nos garantem. Essas ideias que a tua palavra nos ensina a teu respeito, meu Pai, de que o Senhor tem preparado para nós, das coisas que o Senhor tem guardado para nós. Não deixa que o inimigo prevaleça sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, mas dá-nos livramento desses inimigos e das ações deles, e dos seus planos malignos. Homens e mulheres cheios de malignidade, cheios de pensamentos malignos, contrários, cheios de ódio contra a tua igreja, contra o teu povo. Eles estão lutando contra ti, meu Deus, não é contra nós. Guerreia nossas guerras, guerreia nossas lutas, Pai, como a tua palavra nos garante que o Senhor fará isso por nós. Em nome de Jesus. Louvamos e agradecemos a ti, Pai. Abençoa Israel, nação de Israel, Jerusalém, prospera. Livre todos aqueles inimigos, destrói todos aqueles inimigos que têm se levantado contra Israel e Jerusalém. Envergonha eles, embaraça os planos desses inimigos, confunda eles e destrua eles em nome de Jesus. Cala a boca de todas essas pessoas que têm abrido a boca e têm amaldiçoado e levantado a voz contra Israel, contra Jerusalém, Pai, contra a tua igreja, no nome de Jesus. Faz prevalecer, meu Deus, o que está escrito na tua palavra, no nome de Jesus. Louvamos o teu nome e agradecemos por mais esse dia em nossa vida. Nos conceda uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus, Pai. Um culto abençoado também em nome de Jesus. Toca no coração das vidas para estarem ali junto conosco na igreja. Leva essa pessoa que está recebendo essa oração para ser despertada para ir para a igreja. Servir ao Senhor. Dá prioridade a Cristo Jesus na vida delas. Desperta esse povo, meu Deus, que é teu, para conhecer, para buscar o conhecimento da palavra, para examinar as Escrituras de maneira criteriosa, em busca da vida eterna.
e do conhecimento de Jesus Cristo, que essas escrituras testificam. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai. O Senhor nos conceda nessa sexta-feira. Guia os nossos passos por vereda de justiça, por amor do teu nome. Nos guarde e nos livre de todo homem mau e perverso. Nos livre de todos os laços do inimigo, de Satanás, do diabo. Nos guarde e nos protege desses laços, das armadilhas, das setas do inimigo, da mortandade que assola o meu dia, dos dados inflamados do maligno, dos demônios que se arrastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Nos protege, Pai, nos esconde desses males. Em nome de Jesus, abençoa esta vida. Dá-nos um dia de vitória, de graça. Multiplica a tua graça sobre nós, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus de Jacó te proteja e te guarde. Em Cristo Jesus. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.